o Flamengo definiu a contratação, será de 4 anos, parece até 2029, acertou já um pré-contrato e agora o Flamengo tenta a liberação imediata. E o Flamengo ofereceu aí 1,5 milhão de euros, que dá quase 10 milhões de reais, 9,4 milhões de reais. Esse elo que ele tem com o Atlético de Madrid. Então, eu confesso para vocês que foi um balde de água fria que a gente tomou no final da noite. Chega mais, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Se você é novo, já peço a vocês que vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos para mais um corte que eu preparei para vocês. Mídia palmeirense tomando chapéu, Flamengo dando chapéu no Palmeiras por Thiago Almada. É isso que nós vamos comentar nesse vídeo, vamos reagir um trecho do canal Opina Pouco e também deixa o palmeirense falar. Link estará aqui na descrição desse vídeo para deixar os créditos de direitos autorais. Se você é novo, não se esqueça de hypar o nosso vídeo. Do lado de inscrever-se vai ter a opção hypar. Também ative o sino. Vamos para mais um corte. Quase total. E o ápice, mais ou menos no meio do ponto ali, vem o balde de água fria, que é o que termina de acabar com ela. É uma onda. É uma onda. E ontem à noite, a gente teve alguns baldes de água fria que desanimaram um pouco a gente, né? Primeiro, você tem de manhã a matéria do jornalista argentino que fala que o Palmeiras abriu negociações com o Atlético de Madrid e que essas negociações, elas estão indo muito bem, obrigado. Depois, no meio da manhã, você tem a notícia no Globo.com que o Palmeiras não desistiu de John Arias e vai tentar fazer negócio com o Wolverhampton pelo jogador. O ápice. Tu já pega uma notícia que estava no bom e vem outra notícia maravilhosa. Até aí, tudo lindo. Lançamento de camisa, o Palmeiras finalmente sacudindo o mercado. Aí você fala assim, pô, meu, agora vai, Magic Barros está trabalhando. Silêncio, Barros está trabalhando. Deixa o cara trabalhar, deixa o homem trabalhar. E aí você fica todo animado. Aí eu entro, no fim da tarde, no site do Nosso Palestra. O Nosso Palestra, pessoal, eles são assim que a diretoria do Palmeiras, tá? Eles têm apurações direto lá de dentro. Então as apurações deles são sempre muito precisas. Se o Nosso Palestra afirma tal coisa, você pode escrever que isso vai acontecer. Eu falei assim, pô, vamos ver no Nosso Palestra qual que é o posicionamento do Nosso Palestra quanto a isso. O Nosso Palestra coloca que a negociação não é tão simples. Por quê? Porque pro Thiago Almada chegar no Palmeiras, pelo valor que o Atlético de Madrid está pedindo, muita gente falou 20 milhões. Só que esses 20 milhões é bem entre aspas. Por que ele é entre aspas? Porque é o seguinte, o Atlético quer 20 milhões pelo Thiago Almada, tá? Só que o Atlético tem que dividir o valor com o Botafogo. Entendeu? Então o Atlético quer ganhar 20 milhões pelo Thiago Almada. Só que uma parte, 50% dele é do Botafogo. Ou seja, tu precisa oferecer 40. Não tem como você comprar só a parte do Atlético de Madrid sem o Botafogo receber a proporção dele. Então o clube tem que colocar 40 milhões de reais para que o Atlético de Madrid fique com 20. E a partir daí a negociação ela se torna mais complicada porque, de acordo com o que o Nosso Palestra trouxe, depende da saída de alguns jogadores para essa negociação evoluir. Decisivo com a seleção da Argentina. Só essa notícia aqui, ela foi uma das notícias que me preocupou. Por quê? Basicamente por dois motivos. Dois motivos. Primeiro motivo. Flamengo recentemente colocou 30 milhões de euros na negociação aí para Caio Jorge. Então, ou seja, os caras estão com uma régua, vocês concordam comigo, maior para poder investir de grana. Palmeiras tem um teto orçamentário de 10 milhões de euros.
O Flamengo colocou 30 milhões de euros no mercado brasileiro. No mercado externo, espanhol, talvez eles estejam dispostos até esticar um pouco mais essa corda. Disponibilidade financeira tem. E aí tem um outro motivo também, Felipe Luiz. Ah, Neto, mas o Felipe Luiz, né, se não chegar nos valores e tal, eu sei que não influencia diretamente, claro, na decisão do agente, na decisão do jogador, mas é uma ponte. É, do tipo assim, Felipe Luiz ligar no Atlético e falar assim, posso conversar com a Almada? O Abel não tem esse canal de comunicação lá. O Barros muito menos. O Felipe Luiz tem. Então é algo que pode flexibilizar. Ô Almada, beleza, cara? Estamos sabendo da situação aí do Atlético, a gente tá aqui, temos vários jogadores de seleção. Você conhece o futebol brasileiro, sabe que aqui é competitivo, sabe que aqui você vai conseguir fazer uma boa temporada antes de ir para uma Copa do Mundo, e a gente tem jogadores aqui que pode agregar muito, tecnicamente falando, para que você chegue na Copa do Mundo em alto nível. É vender o projeto esportivo. O que eu falei lá atrás para vocês? Nossa diretoria não sabe fazer muito isso. O Flamengo pode tentar fazer via Felipe Luiz e essa ponte, esse elo que ele tem com o Atlético de Madrid. Então, eu confesso para vocês que foi um balde de água fria que a gente tomou no final da noite. Isso não significa que a contratação está descartada de maneira nenhuma, mas agora a gente pode enfrentar a concorrência do Flamengo, que não será uma concorrência fácil, não. Ah, mas o Palmeiras chegou primeiro. Tudo bem, mas não está fechado. Não tem nada fechado, não tem nada definido. Bem, vocês viram que o Gerson chegou no Cruzeiro. Pai do Gerson, sorriso de orelha a orelha, né? Eu também não conhecia a Grazi pessoalmente, né, porque eu saí, ela era pequena ainda, pela idade dela. Eu sou velho, né? Já sou velhão. E o Vitão mais novo ainda. Então, mas são lá da minha terra lá. E o Vitão se emocionou muito hoje na apresentação, lembrando que ele veio lá de Jacarezinho, né? Aí o pessoal humilde pra caramba, família humilde, e agora tá jogando no Flamengo, um dos maiores clubes do mundo. Foi palavras dele, né? O que ele falou, ó? Ele falou ainda que o Internacional tá mal financeiramente. Ó, como eu disse, o Flamengo está em um nível muito acima. Não posso sair do Internacional e vir falar aqui mal de um clube que eu tenho muita gratidão. Eles entenderam este passo que eu precisava dar na carreira. Lembrando que o Internacional tem passado por crise financeira, gerou confusão no fim do Brasileirão de 25, brigou até a última rodada para não cair para a segunda divisão, graças ao Palmeiras não caiu, e chegou a ser impedido. Não, quem não caiu para a segunda divisão foi o Grêmio, graças ao Palmeiras, né? O Inter já estava salvo ali. E chegou a ser impedida pela FIFA de registrar novos jogadores, levou aí um transfer ban, tá? Transfer ban. O Flamengo praticamente levou tudo, só não levou a Copa do Brasil, e o Vitão agora vai fazer parte desse time aí, muito emocionado. Foi um bafafá lá na cidade, lá, quando agora final de ano fui para lá, e aí estavam falando sobre essa transferência do Vitão. Então o Vitão muito emocionado aí, né, em jogar no Flamengo. Eu achei que fosse palmeirense, né, Vitão? Foi formado no Palmeiras, aí chega no Flamengo e chora. Ah, porra, sei lá, né? Faz parte, né? Às vezes o cara é flamenguista, lá quietinho, começou no Palmeiras, mas nunca esqueceu a paixão de infância dele pelo time do coração. Vamos que vamos. Bom, e o Corinthians quer contratar o Alan e dar um chapéu no São Paulo. Segundo o torcidaflamengo.com.br, o Corinthians reage ao São Paulo e busca empréstimo do Alan para negociações, e está em negociações nos bastidores aí, né? O Corinthians está considerando essa possibilidade de competir com o São Paulo na contratação do Alan. Assim, né, ele já fez uma primeira sondagem ao Flamengo. Recentemente, o Corinthians perdeu o Maicon para o Atlético Mineiro e por isso está buscando um empréstimo de Alan até dezembro de 26, né, que corresponde a uma temporada. O interesse do Corinthians pelo volante Alan foi inicialmente noticiado pelo UOL, e posteriormente publicado, né, e confirmado pela reportagem. O São Paulo, por sua vez, também está em negociações
para contar com o Alan e teve conversas avançadas com o Flamengo, contudo, até o momento, nenhum acordo foi finalizado entre as partes. O fato é o seguinte, cara, vale destacar que o Flamengo notificou São Paulo que não vai avançar nas negociações até o dia 14, quando o Conselho Deliberativo do São Paulo decidir o futuro do atual presidente. Tá um rolo no São Paulo, estão querendo impeachment do Casares lá, assim como aconteceu no Corinthians, né? Os dois times tá complicado, os dois rivais aí do Palmeiras, tá feia a coisa lá, né? Então o Flamengo, enquanto não definir o futuro aí do Casares, não vai negociar o Alan. E nessa o Corinthians não pode aproveitar essa brecha e tentar fechar com o Flamengo. O fato também, que eu quero ver se vai ter a confiança do Flamengo no Corinthians, né? Porque a gente sabe como é que tá a situação do Corinthians. Tava no Transferban até esses dias aí, andou pagando aí uma dívida e saiu do Transferban. Mas não quer dizer que logo volte, porque tá feia a coisa lá, todo mundo sabe. E aí, será que o Flamengo vai confiar no Corinthians? Né? Teve problema com o Mateuzinho, né? Quais serão as garantias que o Corinthians vai dar pro Flamengo? Será que vai pagar à vista o empréstimo do Alan? Tem tudo esse negócio aí. Então, vamos aguardar, né? Não tá bom pro Flamengo, não tá seguro nem com o São Paulo e nem com o Corinthians. Complicado. E o Alan, né? Segundo, já tinha acertado com o São Paulo, né? Será que ele vai querer acertar com o Corinthians também? Enquanto isso, o Atlético Mineiro acertou a contratação do Vitor Hugo, meia do Flamengo, que estava no Santos. Tá? Segundo o Vene Casagrande, o Atlético vai pagar 2,5 milhões de dólares, né, por 50% dos direitos econômicos do Vitor Hugo. Deste modo, o Flamengo vai receber mais ou menos 12 milhões de reais. Por que o Flamengo não vai receber todo o valor da venda? 10% da venda de Vitor Hugo irá para o Santos, ou seja, cerca de 1,4 milhão. Porque o 2 milhões e meio de dólares é 13,4 milhões. Então o Santos fica com 1,4 e o Flamengo com 12. Além disso, além do Vitor Hugo, o Santos também já tem o Gabriel Menino, que é jogador do Atlético Mineiro por empréstimo, tá? O que aconteceu com o Vitor Hugo no Flamengo? O Flamengo acertou a contratação do Alcaraz junto ao Southampton em agosto de 24. Lembra que foi 20 milhões de dólares? Além disso, como parte de acordo, o Flamengo cedeu o Vitor Hugo ao time inglês, Southampton, que emprestou ele ao time da Turquia. Após o time turco, o Vitor Hugo voltou ao Flamengo em junho de 25, contudo, sem espaço no time do Felipe Luiz. Muitas opções e dúvidas? Calma! É normal se sentir um pouco perdido. E agora o Atlético Mineiro possui conversas avançadas para contratar ele. Né? Segundo a matéria do Coluna do Fla, já está certo. O Brazão não está querendo ir para o Flamengo para disputar a posição com o Agustín Rossi, sendo que ele já é titular no Santos, entendendo que o Santos está se reforçando, está vindo vários jogadores mais experientes lá, então ele está com a expectativa de jogar Sul-Americana e de ter sucesso na Sul-Americana, lembrando que vai ter Neymar, Gabigol, Gabriel Menino, então a galera lá diferente, talvez o Rony, né? Talvez o Michael, né? O Thiago Maia, que o Santos estava em cima, não sei se deu certo ainda, mas o Gabriel Brazão prefere ficar no Santos, mas de toda forma, segundo palavras dele, ele diz que não depende dele. Se o Santos quiser vender, se for melhor para o Santos vender ele, negociar ele com o Flamengo, ele vai de boa, sem problema nenhum. Mas a vontade dele mesmo seria ficar no Santos. Não dá para entender, né? Será que é porque ele acha que vai ser reserva lá no Flamengo? Meu, vai disputar Libertadores, cara. Não vai disputar Sul-Americana. Vai Libertadores, mas saber, né? Cada um sabe o que quer pro seu futuro, né? Vamos que vamos. Enquanto isso, como não dá certo o Gabriel Brazão, o Flamengo definiu a contratação do Andréu lá do Gil Vicente de Portugal. Já tá certo, tá? O contrato de Andréu com o Flamengo será de 4 anos, parece até 2029. Acertou já um pré-contrato. E agora o Flamengo tenta a liberação imediata do goleiro. E o time português, o Gil Vicente, só vai liberar o Andréu se conseguir uma reposição, né? Porque ele, lembrando que ele tem contrato até agora metade do ano, e ele já assinou o pré-contrato com o Flamengo, tá? Só que enquanto não contratar um outro, eles não vão liberar, tá?
E o Flamengo ofereceu aí 1,5 milhão de euros, que dá quase 10 milhões de reais, 9,4 milhões de reais, né? E mais 10% ainda numa futura venda pela liberação imediata do André. O clube lá, o Gil Vicente, ainda não aceitou a oferta porque não tem outro goleiro. Tá tentando contratar outro goleiro. E engraçado que são 2 goleiros brasileiros que eles estão tentando contratar. Não tem goleiro em Portugal, não? Porra, que coisa, velho. Aí vem tipo o Brasil que... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte, trazendo para vocês reações dos palmeirenses. Vamos deixar na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube do Deixa o Palmeirense Falar e também do Opina Porco. A notícia que nós temos aí é que Flamengo, né, entrou na briga para contratar Thiago Almada. Então, Flamengo quer dar um chapéu no Palmeiras. Rapaz, seria uma baita contratação aí, na minha opinião. Acabou de ser atualizado aqui várias matérias sobre isso. O portal Mundo da Bola, um portal muito conceituado no mundo do futebol, falando de matéria aí do portal Mundo da Bola. Aí o Flamengo entra na disputa com o Palmeiras por Thiago Almada. Meio argentino de 24 anos, está de saída do Atlético de Madrid, e o Flamengo enxerga com bons olhos essa possível contratação. Um atleta versátil. O bom é que o Flamengo tem uma entrada muito boa aí por Felipe Luiz no Atlético de Madrid. Pode tentar convencer o atleta e ter uma possibilidade maior também de conversar com o dirigente, né, os representantes do atleta e principalmente do Atlético de Madrid, para chegar aí em uma boa, vamos dizer assim, uma boa oferta, né, que agrade tanto o jogador como o Atlético de Madrid. O bom é que o jogador já conhece o futebol brasileiro, campeão brasileiro com o Botafogo, jogando pelo Botafogo, e campeão da Copa da Libertadores. Então, um jogador que tem experiência.